Muito bem, meus irmãos, então vamos dar continuidade à nossa série de estudos em relação à ansiedade. O versículo de hoje, ele é o versículo que se encontra lá em Mateus capítulo 6, que é o nosso texto principal, versículo 27, mas hoje nós estaremos vendo outro texto como um exemplo de ansiedade. Primeiro texto, então, que é Mateus capítulo 6, versículo 27, ele diz assim: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar, aí na versão de vocês está um côvado, né? Mas uma tradução melhor para entendimento seria: quem de vocês pode acrescentar uma hora que seja a sua vida, né? Isso está em Mateus, né, no capítulo 6, que é o nosso texto principal desses dias, né, que nós estamos estudando. Mateus 6, estamos vendo sobre a ansiedade, né, que Jesus fala ali no Sermão do Monte. E no versículo 27, que é o texto que eu acabei de ler, vou repetir: qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ou uma hora ao curso da sua vida? Esse é o nosso texto que nós vamos meditar para entendimento. Mas nós vamos usar outro texto de um caso bíblico, né? E aí eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 10. Lá fala sobre Marta e Maria. Com certeza você já ouviu essa história. Esse texto que nós acabamos de ler, de Mateus capítulo 6, versículo 27, ele fala da preocupação, ele fala da ansiedade, que por mais que você esteja ansioso, mais que você esteja preocupado, você não pode acrescentar nada à sua vida. Isto é, você não pode aumentar o tempo de vida. Então você pode ir abrindo aí Lucas capítulo 10, de 38 ao 42. Você que está em casa pode também já compartilhar nessa mensagem, se assim não fez, né? Nós vamos estar falando hoje sobre essas duas personagens muito conhecidas, Marta e Maria, capítulo 10, dos versos de 38 a 42. Bom, a interpretação desse versículo de Mateus 6, 27, o que a gente pode dizer desse texto? É que ninguém vai passar do momento determinado, fim da jornada da sua vida. É aquilo que a gente diz assim, né? Fulano não morreu porque não é a hora. A gente fala isso todo dia, toda hora, não é verdade? Já ficou até banal essa palavra, né? Já caiu até, fica até desagradável. Falando não morreu porque não deu a hora. Mas é isso que o texto está dizendo. Quem de vocês, por mais que fique ansioso, por mais que se preocupe, pode acrescentar nem uma hora, um milésimo de segundo que seja a sua vida. Não importa se você é uma pessoa que é atleta ou é sedentário. Não importa se hoje você está com saúde ou se hoje você está doente. Não importa se você hoje é jovem ou se você é idoso. Isso não determina o tempo que você vai viver. A gente vê que pessoas que estão muito doentes continuam vivas. E pessoas que estão sãs morrem. A gente vê que pessoas idosas, muito idosas, continuam vivas. E pessoas novas morrem. A gente vê que pessoas que são sedentárias continuam vivas. E atletas morrem. Então quem pode determinar o tempo da sua vida? Nenhum de nós pode determinar. Por mais que você esteja ansioso, porque aqui a palavra côvado, lá no original, ela significa assim, um pedacinho da nossa vida. Isso quer dizer côvado, é um pedacinho. Nossa vida é dividida por pedacinhos, não é verdade? São pedaços, momentos. Nossa vida é dividida. E ela é dividida. E a ansiedade e a preocupação, o que elas fazem? Elas dividem mais ainda a nossa vida. Quanto mais você fica perturbado, ansioso, preocupado, mais é dividido. Então, a preocupação, ao invés dela aumentar o seu tempo de vida, o que ela vai fazer? Na realidade, a preocupação não aumenta, a ansiedade não aumenta o tempo de vida. Na realidade, a preocupação, a ansiedade, ela encurta o seu tempo de vida. Então não adianta estar ansioso, segundo, né, o que fala aqui. Sabe por quê? Porque a ansiedade, o que ela faz? Ela acelera as nossas emoções. A ansiedade, ela acelera
o relógio da vida. Então a ansiedade não pode resolver nada, muito pelo contrário, ela cria mais problemas. Então nós precisamos o quê? Confessar que na realidade a ansiedade acaba se tornando uma preocupação, né? Melhor dizendo, a ansiedade é uma preocupação, que ela acaba se tornando pecado em nossas vidas. Porque quando eu fico muito ansioso, eu estou dizendo que Deus não pode resolver os meus problemas. A ansiedade, ela é algo que é incompatível com a fé cristã. Ansiedade e fé cristã, a fé em Deus, a fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ansiedade é algo que é incompatível. Por isso que a Bíblia diz: não estejais ansiosos de forma alguma. Não tem exceção. Não devemos estar ansiosos por motivo nenhum. Não existe motivo que justifique a nossa ansiedade. E nesse texto que nós vamos ver hoje aqui, esse segundo texto, para exemplificar o texto de Mateus, capítulo 6, versículo 27, que nós já lemos, ele fala da história de Marta e Maria. Ele usa o exemplo dessas duas mulheres. Eu vou estar lendo e assim nós vamos estar comentando, né, essas duas vidas que servem de exemplo para nós. Marta e Maria. Lucas, capítulo de número 10, dos versículos de 38 a 42. Diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou Jesus na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta estava assentada aos pés do Senhor Jesus e ouvia os seus ensinamentos. Marta, porém, estava agitada de um lado para o outro, estava ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor Jesus: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será retirada. Amém. O que nós vamos aprender hoje aqui, nesta série de mensagens, hoje é a 6ª mensagem, é que você não deve confiar na ansiedade. Por quê? Porque a ansiedade, ela não vai acrescentar nada a você. Porque muita gente fica confiante naquela preocupação que a gente vai conseguir resolver, e a gente fica fazendo um monte de planos e tal, mas ela não vai acrescentar nada a você, ela não vai aumentar a sua vida, pelo contrário, ela vai diminuir. E o que nós vamos ver aqui nesse exemplo dessas duas personagens? Vamos ver aqui. Primeiro, o exemplo de Marta. Provavelmente Marta deveria ser a mais velha, pois foi ela que recebeu a Jesus em casa. Então, ela tinha uma responsabilidade maior em relação à responsabilidade da casa. Mas o que aconteceu? Essa responsabilidade deixou ela muito ansiosa, muito inquieta. Criou um desânimo, e aí ela começou a murmurar, a reclamar. Muitas vezes nós ficamos assim: quanto mais responsabilidade a gente tem, e ter responsabilidade não é ruim, ter responsabilidade é um privilégio. Por quê? Porque você só recebe responsabilidade, ou a gente só dá responsabilidade para quem é responsável, para quem tem capacidade de liderança, não é verdade? Quando você ganha aí uma promoção, o salário geralmente aumenta, mas a responsabilidade aumenta. Então, quanto maior for o privilégio, maior é a responsabilidade.
Mas muitas vezes essa responsabilidade, ela se torna um peso. E muitas pessoas não sabem lidar com isso. Não importa o que você faça, tudo que você faz existe um grau de responsabilidade. Quanto maior o seu cargo, maior a sua responsabilidade. Mas será que todos nós estamos preparados para termos o privilégio da responsabilidade? Pois ter responsabilidade é um privilégio. Pois a responsabilidade não é dada para qualquer um. Não é dada para qualquer um. Então, quando Deus nos dá responsabilidade, seja no lar, no trabalho ou na sua casa, isso é um privilégio. Mas muitas vezes esse privilégio se torna o quê? Então, se torna um castigo. Por quê? Porque nós começamos a murmurar, nós começamos a reclamar. Então, Marta, ela tinha esse privilégio. Mas, como disse o versículo 40, diz que ela andava distraída em muitos serviços. O seu trabalho de amor estava se tornando uma tarefa pesada demais. Porque, com certeza, ela estava servindo a Jesus com amor. Ela queria dar um banquete para Jesus. Ela queria que Jesus estivesse de uma forma confortável. Mas isso se tornou pesado demais. É isso que a ansiedade faz com a gente. Aquilo que era para ser prazeroso, né? Quem não gostaria de estar feliz de receber Jesus? Ou uma visita que você tanto ama, que você tanto gosta, né? Para simplificar. Então você recebe alguém que você ama, mas o que acontece? Você se preocupa tanto com as coisas que esquece das pessoas. E aí você não consegue usufruir da presença daquela pessoa, pois a ansiedade em dar as coisas àquela pessoa tira o quê? O prazer, a alegria. Foi o que aconteceu com Marta aqui. Ela estava muito feliz de receber a pessoa Jesus. Privilégio. Mas aquele privilégio se tornou um fardo, porque ela não focou na pessoa, ela focou nas coisas. Ela focou que deveria ter provavelmente a melhor comida, os pratos deveriam estar arrumados, né? E geralmente as irmãs, as mulheres que têm essa preocupação, né, de como está aí, né, os talheres que vão ser usados, as louças, né, como está a toalha, os detalhes, na verdade, o homem não se preocupa muito com isso. Isso daí se torna o quê? Até um peso para as irmãs, para as mulheres, porque elas têm essa preocupação. E Marta estava com esta preocupação, né? Então, nós vamos ver aqui que Marta, ela pode ser chamada por muitos como aquela pessoa prática. A pessoa que pegava, vamos fazer e vamos que vamos, e ela foi fazendo e não queria saber de nada, e ela pegou para fazer o serviço pesado. E com certeza, o texto não fala exatamente, mas Jesus geralmente andava acompanhado do seu discípulo, então deveria ser um grupo bom de pessoas, de comilões ali, não é verdade? Né? Então devia ter muita gente para comer, não é verdade? E ela tinha que se desdobrar. Então, nós temos que ver aqui, isso é um alerta para nós. Não podemos deixar que essa situação aconteça conosco, porque nós acabamos perdendo o privilégio da pessoa em detrimento das coisas. A ansiedade, ela vem muito nisso, porque ao invés de a gente focar na pessoa, a gente foca nas coisas. E aí isso vai criar o quê? Ansiedade, porque nunca vai estar bom. Principalmente aquela pessoa que é perfeccionista, nunca vai estar bom. Nunca vai estar bom. Nunca vai chegar o ideal. Por mais que ela receba ajuda, ela nunca está satisfeita. Porque os outros não vão alcançar o seu nível de perfeição, que gera a neurose. E aí isso gera o quê? Uma ansiedade. Então, tudo que fazemos para o Senhor, né, deve ser feito com alegria, não com peso. Então a gente tem que medir. A gente vê muitas vezes isso na casa de Deus, né? Que a gente quer fazer uma baita de uma programação, um negócio fantástico, né? A gente quer fazer como se fosse um show de Hollywood, né? E aquilo e tal. Só que aí a gente descobre que não tem gente. Porque ninguém trabalha, porque só eu, porque ninguém me ajuda, porque se eu não fizer ninguém faz. E aí começa a perder o propósito,
perdeu o propósito, era melhor que não tivesse feito. E muita gente escuta isso, não só na igreja, como em outros locais. Perdeu o propósito. Porque eu posso dizer para você, meu querido, se você não fizer, até certeza, Deus arruma outro, tá? Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Se não tivesse comida aqui, Jesus fazia comida. Lá no deserto estava o povo lá, né, sentado lá no sermão da montanha para ouvir Jesus. Ele não falou assim: cadê os pães? Traz os pães, vamos multiplicar pão aqui. Jesus não multiplicava pão e peixe? Então por que, né? Não foi para uma vez 3.000, outras vezes 5.000? Eu garanto que Marta não fez comida para esse tipo de gente, não. E Jesus não estava ansioso, Jesus não estava preocupado. Então a gente tem que tomar cuidado de não perder esse prazer de servir a Deus. Esse é o exemplo de Marta. Mas nós temos o exemplo de Maria. Enquanto Marta se cansava com os afazeres domésticos, Maria, sua irmã, estava o quê? Assentada aos pés de Jesus. Ela estava totalmente assim ligada em Jesus. Ela estava preocupada em absorver tudo aquilo que Jesus tinha para ensinar, para ouvir os seus ensinos. E aqui alguns poderiam chamá-la de a mais espiritual das duas. Enquanto Marta era muito prática da ação, Maria estava mais na questão espiritual, que Jesus disse que, lá no versículo 42, que Maria escolheu a boa parte, ou escolheu a parte melhor. Ao invés de estar preocupado com as coisas materiais, foi o caso de Marta, Maria estava preocupada com as questões espirituais, com as pessoas. Maria conseguiu entender aqui, ela sabia que o serviço era algo secundário, que poderia esperar. E ela entendia que ela não podia perder a oportunidade de prestar a adoração ao Mestre e de receber deles ensinamentos. É o que muitas vezes, infelizmente, acontece quando nós nos envolvemos muito com a obra. Nós temos que tomar cuidado, né, como servos de Deus, entre trabalhar com o Deus da obra e trabalhar para o Deus da obra. Algumas pessoas trabalham para Deus, mas não tem tempo para estar com Ele, porque estão tão ocupadas em fazer. É aquilo que a gente chama de ativismo, fazer, que não tem tempo de sentar e respirar. Foi o que Maria fez aqui. Ela não estava preocupada em fazer nada, ela estava preocupada em aprender. Então nós temos que ter um equilíbrio nessa questão. Bom, o resultado do exemplo de Marta. Bom, Marta não podia saborear os ensinos de Jesus. Por quê? Porque ela estava muito preocupada com os pormenores e coisas secundárias. Muitas vezes nós estamos tão preocupados com coisas pequenas, coisas secundárias, que a gente não tem tempo para a palavra de Deus, não tem tempo de orar, não tem tempo de ler a Bíblia. Porque essas coisas parecem muitas vezes que oração e leitura da palavra de Deus não é ação, mas é o contrário, não é o contrário. Oração não é um ato passivo, não, é um ato de ação. Por quê? Porque as coisas só acontecem depois da oração. E muitas vezes as coisas fracassam. Mas eu trabalhei tanto, eu fiz tanto, sim, mas não fez o principal, que era orar. Não fez o principal, que era ler a Bíblia e saber qual era a vontade de Deus. Porque existe uma diferença entre trabalhar para alguém e trabalhar com alguém. Porque eu não trabalho com Deus, Ele vai me ensinando o que eu preciso fazer. Então, o que aconteceu? Marta, ela se colocou na condição de vítima e passou a acusar a sua irmã diante do hóspede amado. Sua irritação foi tão grande que ela incluiu na acusação o próprio Jesus. Ela diz assim: Senhor, não te importas de que minha irmã ter deixado que eu fique a servir sozinha? Quer dizer, até Jesus entrou no meio da história. É o que acontece muitas vezes quando as coisas não dão certo, por causa da nossa ansiedade, do nosso ativismo, da nossa preocupação, a gente culpa a Deus. Mas a gente não perguntou para Deus o que Ele queria, a gente foi fazendo. Por quê? Se eu não tive tempo de sentar aos pés de Jesus, eu fiz porque fiz, sem consultar a Ele. E ainda, além de acusar Jesus, ela se atreveu
a dar ordem a Jesus, que ela diz: ordena a Jesus, a minha irmã, que ela vem me ajudar, manda logo isso aí, resolve esse negócio aí. Você vê como estava o alto estresse, o grau de ansiedade de Marta. É o que acontece com a gente. Quando nós estamos ansiosos, nós ficamos irritados, irados, e aí sobra para todo mundo, sobra até para Jesus. E a gente não percebe isso. Pois a nossa ansiedade, a nossa preocupação, a gente acredita que todo mundo que não está no mesmo ritmo que a gente é preguiçoso, está ocioso, que não está fazendo nada. Esse foi o caso aqui de Marta. Ela achou que era insignificante o que Maria fazia. E muitas vezes, quando nós estamos nesse ativismo, que nós estamos fazendo, e a gente olha e as pessoas ao nosso redor não correspondem àquilo que eu acho que é o certo, e nem sempre é o certo, eu começo a julgar as pessoas, né? Eu começo a mandar nas pessoas, eu começo a ser o quê? Mal educado. Foi o caso aqui de Marta, que ela acusou a Jesus, ela mandou a Jesus, e nós começamos a fazer isso. A pessoa ansiosa, preocupada, ela se torna mandona, ela se torna mal educada, quando o nosso grau de ansiedade, de irritação vai. É o caso de Marta. Foi isso que causou toda aquela ansiedade, causou todo esse mal-estar, né? Porque provavelmente ela não cochichou: Jesus, fala para minha irmã me ajudar. Não, provavelmente ela não fala assim. Porque quem está irritado, ansioso, não fala assim. Você pode ter certeza absoluta que não é assim que nós falamos quando nós estamos ansiosos, preocupados. Com certeza ela mandou: Jesus, você não está vendo aí o que está acontecendo aqui não? Que eu estou sozinho aqui servindo aí, e essa preguiçosa da minha irmã não faz nada? E o senhor não vai fazer nada também não? Não vai mandar ela trabalhar não? O senhor é conivente com isso? Não faz nada? Muitas vezes é assim que acontece, é assim que a gente age. Foi dessa maneira que Marta agiu, e infelizmente muitas vezes é dessa maneira que a gente age. Esse é o resultado da ansiedade descontrolada de Marta. Do outro lado, temos Maria, que o próprio Jesus, ele a elogiou. O resultado dela é que ela escolheu a melhor parte, a parte espiritual. Mas o que a gente pode pensar nisso tudo? O que a gente pode pensar nisso tudo é que deve realmente existir um equilíbrio. Não vamos confundir as questões espirituais com preguiça. É algo completamente diferente. Porque o preguiçoso, pode ter certeza, ele não ora, não lê a Bíblia não, tá? Porque orar, ler a Bíblia, muitas pessoas pensam que é algo fácil. Muito pelo contrário. Orar e ler a Bíblia, meditar conforme a palavra de Deus nos ensina, não é algo fácil. Aqui, a boa parte não é que é fácil estar aos pés de Jesus lendo a Bíblia. Não é isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo que é o melhor serviço. Mas ele não está dizendo que é fácil fazer isso. Não é fácil. Se fosse fácil, oração, seriam os cultos mais cheios que nós temos. E as pessoas não vêm tanto nos cultos de oração. Se fosse mais fácil estudar a Bíblia, nossa escola bíblica dominical seria lotada. Não. E quem diz que é fácil? O desinteresse pela oração, o desinteresse pela leitura da palavra tem sido muito grande. Então, nós temos vários trabalhos na igreja. Uns são mais espirituais, outros mais práticos, porém, todos são importantes. Então, deve existir um equilíbrio, pois oração sem ação é em vão. Não adianta eu ficar dentro de casa: Senhor, manda um emprego para mim. Não manda currículo não, não vai procurar emprego não. Oração e ação, as duas coisas andam juntos. Então, quando nós olhamos para Maria e Marta, Marta ou Maria, nós não podemos
descartar as duas. Nós temos que aproveitar o melhor das duas. Pois oração sem ação se torna omissão. É uma fé em vão. Precisamos agir também. Precisamos ter isso. Então, o que a gente precisa aprender é que a gente tem que evitar colocar a obra do Senhor como prioridade sobre a presença do Senhor. Mais importante é estar na presença do Senhor. Isso é primordial, isso vem em primeiro lugar. Mas a obra do Senhor também é importante ser realizada. A parte prática. Estar na presença de Deus é importante como uma questão espiritual. Mas a prática também, a ação é importantíssima. Então, prefira o lugar de Maria, aprendendo aos pés do próprio Senhor Jesus Cristo, mas sirva como Marta. Não descarte também o exemplo de trabalho de Marta. Não faça como ela, colocando o trabalho em primeiro lugar, colocando a obra em primeiro lugar, mas não descarte a ação dela. Por isso, na realidade, as duas são importantes como lição para nós. As duas, elas se completam. Separadas, elas podem se perder. Mas juntas, quando juntamos o exemplo de devoção espiritual de Maria com o exemplo de devoção material, prática de Marta, esse seria o cristão exemplar. Se nós conseguíssemos fazer isso, que exemplo, né? Infelizmente, nós não conseguimos, não é verdade? Mas se conseguirmos fazer isso, nós vamos o quê? Sermos abençoados e vamos abençoar. Então, nós vamos aprender com essas duas mulheres que precisamos equilibrar em nossas vidas a devoção pessoal com os deveres práticos. Ambos só não podem, como devem, andar juntos. São maneiras de servir a Deus que não podem se opor, mas muito pelo contrário, precisam se unir na adoração a Deus. Então, quando formos prestar algum serviço a Deus, seja qual for, não vamos deixar que a ansiedade tome conta de nós, ou que uma vida ociosa também tome conta de nós, pois uma vida apenas de contemplação, ela também não funciona, como surgiu, muitas vezes no passado, principalmente na Idade Média, os mosteiros, onde as pessoas se isolavam, estão servindo a Deus. E quem disse que servir a Deus é se isolar? Aonde está escrito isso na palavra de Deus? Mas houve um entendimento, muitas vezes, na vida da igreja, de que para servir a Deus eu precisava me isolar. Não, muito pelo contrário. Jesus mandou a gente ir para o mundo. Ele diz que nós não somos do mundo, mas estamos no mundo, e que Ele não iria nos tirar do mundo enquanto não for o tempo dele. Então, se Ele não vai nos tirar do mundo, porque se fosse assim, o dia que eu aceitasse a Jesus, eu podia ir para o céu automaticamente. Não era mais fácil? Aceitei Jesus, vou para o céu. Mas não. Por que não? Porque temos muito a servir ainda. Temos muito a fazer. Mas muitas vezes a ansiedade tira a nossa responsabilidade, atrapalha a nossa responsabilidade. Então nós não podemos deixar que a ansiedade atrapalhe a gente a servir a Deus da maneira correta. Precisamos ter o quê? Uma vida equilibrada. Precisamos ter um pouquinho de Maria e um pouquinho de Marta. Precisamos equilibrar. Precisamos ter uma vida espiritual na presença do Senhor, com leitura da palavra, oração, mas precisamos também ter uma vida prática na presença do Senhor, através da evangelização, através do serviço
na casa do Senhor, mas sem preocupação, sempre entregando para a vontade do nosso Deus. E se assim fizermos, com certeza iremos ter dias melhores aqui nessa terra. Que Deus nos abençoe a alcançarmos o ideal de sermos um pouco Maria e um pouco Marta em nossas ações e atitudes. Vamos orar? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos e clame ao Senhor pelas bênçãos que Ele tem para todos nós nessa noite. Pai, muito obrigado por estarmos na Tua presença, Senhor. Pai, buscamos o ideal da Tua palavra, de buscarmos a boa parte, como Maria fez, as coisas espirituais. Usamos mais tempo para a oração, de mais tempo para a leitura da Bíblia, de mais tempo para a comunhão com os irmãos. Precisamos disso, Senhor. Então, desperta o Teu povo à oração, à adoração, à leitura da palavra, à comunhão, mas também levanta o Teu povo à evangelização, à prática, a servir a quem precisa, a servir a quem não Te conhece, ó Pai. Ajuda-nos a vencermos a ansiedade, ó Pai. Visita nossos corações, aqueles que estão ansiosos nesta noite, ó Pai. Visita a cada um de nós, no nome de Cristo Jesus, hoje e todo sempre. Amém.